Bom dia, pessoal. A gente está começando aqui mais um Café Econômico, seu resumo diário das principais notícias para você investir bem seu dinheiro. Hoje, dia 21 de agosto, a gente está começando esse café aqui. Lembrando que estamos num período de eleição, grande volatilidade devido às eleições, e a gente tem aí uma pesquisa eleitoral que saiu ontem que muda um pouco o cenário do que a gente está vendo aí nos últimos dias. E sim, provavelmente vamos ter impacto disso aqui na Bolsa de Valores e nos seus investimentos, ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ontem saiu uma pesquisa no Jornal Nacional, pesquisa do Ibope MDA, tá? Então foram duas empresas aí que fizeram essa pesquisa e a gente teve aí uma situação um pouco diferente, né? Mostrando aí um Lula muito mais forte do que se esperava, né? Então, quer dizer, o Lula ele chegou a ter uma aprovação aí, uma liderança de 37% do eleitorado, tá? E isso aí é um risco, o grande temor hoje do mercado financeiro é realmente o risco do PT assumir de volta o governo, né? Então, assim, independente de minha opinião política, esse é o cenário que eu estou falando no mercado financeiro. Por quê? Porque o PT, os 12, se eu não me engano, um pouco mais de 12 anos do PT aí, acabou mostrando ali uma fragilidade econômica, vários problemas econômicos, umas medidas, as corrupções, enfim, não vamos entrar em tanto detalhe, a gente sabe por quem, mas o mercado tem muito receio aí de voltar de volta ao PT. Bom, mesmo sabendo que o Lula vai se tornar inelegível ainda esse mês, ou seja, vai sair fora das pesquisas, a questão é quantos por cento de apoio o Lula pode transferir para um candidato, para um Haddad, por exemplo. Se ele transferir aí 30%, 40% desse montante aí, já tem grande chance do Haddad ir para o segundo turno. Então, esse é um ponto. Então, assim, a questão é que a gente está vendo o Bolsonaro muito forte, entre 18% e 20%. Ele é praticamente o único candidato que tem vaga garantida no segundo turno. A não ser que ele seja muito desidratado na reta final, o que parece ser improvável. O contraponto também é que o Bolsonaro tem uma grande rejeição, segundo essa pesquisa do Ibope, de 37%, ou seja, 37% do eleitorado não votaria nele de forma alguma. Então, esse aí é o contrapeso. A questão que a gente tem que pensar é que se vai um Bolsonaro e o PT, aí sim o Bolsonaro acredito que teria mais chance se fosse no segundo turno, né? Pela também grande rejeição que a população tem pelo PT. Agora, se for o Bolsonaro em um outro partido de centro, uma Marina ou até mesmo o Alckmin, que também não decola nas pesquisas, aí a questão ficaria um pouco mais duvidosa de quem seria ali o candidato. Na verdade, todas as questões ainda, ou seja, essa pesquisa eleitoral não contribuiu em nada para a gente ter uma luz aí do que está vindo pela frente, do que vai acontecer no cenário um pouco mais para frente. Isso deixa o mercado com dúvida. Claro, quando o mercado fica com dúvida, ele fica mais cauteloso e a bolsa tende a vir para baixo com essa instabilidade, né? Momento de incerteza, você não quer colocar o seu dinheiro no risco, porque justamente a palavra já diz tudo, é incerteza, né? Você não sabe o que está acontecendo, já é renda variável, e aí você não vai ficar correndo ainda mais risco sobre isso. Então, é normal e natural essa queda, né? A gente já está falando dessa queda da Bovespa aqui já há vários dias. É um processo aí que a gente espera, né? Não é nenhuma surpresa para nós, ok? Então vamos falar um pouquinho mais disso aí. Além dessa pesquisa eleitoral, o que está acontecendo? Tá? Essa semana a gente não tem uma agenda forte, uma agenda ainda, ou seja, só tem algumas notícias relevantes. Acontece mais na sexta-feira, que é um discurso do Jerome Powell, né, o presidente do Fed americano, do Banco Central americano. Então, lá para sexta-feira, sim, a gente vai ter aí uma leitura melhor aí do que virá pela frente na economia americana, visto que estão passando conflitos lá. O Trump de novo lá está dando suas alfinetadas no Banco Central americano, falando que essas medidas aí do Jerome Powell de ficar subindo a taxa de juros não é favorável para a economia americana, fez críticas, né, ao presidente do Banco Central americano, falando que isso não contribui para o crescimento do país, que deveria sim deixar a taxa de juros baixa, não deveria elevar mais isso. Isso fez que ontem, né,
as bolsas americanas chegassem um pouco para baixo. É claro que a gente acredita, o mercado acredita que o Banco Central não vai ceder a essas pressões do Trump, que falam muito, né? Ou seja, tem lá uma independência. Entretanto, as críticas não caem bem também para o mercado. Isso fez com que a taxa de juros de longo prazo caísse, que a gente fala que lá que é a taxa de 10 anos, né? Que caiu para 2,82%, então sim, caiu um pouco, estava 2,86, caiu para 2,82. Isso mostra uma perspectiva da taxa de juros de longo prazo não ficar tão elevada assim. Ainda o mercado acredita numa elevação de 2 vezes a taxa de juros esse ano, isso não deve mudar, pelo menos no curto prazo agora, ok? As negociações entre Estados Unidos e China que estavam avançando, que havia um otimismo, aí havia uma crença de que as coisas poderiam se resolver nessa última discussão, não foi muito para frente, tá? De novo aí o Trump começou a dar outras palavras, outros discursos aí falando que as coisas não devem melhorar, pelo menos no curto prazo, ok? Então a gente tem aí das bolsas internacionais agora, a gente teve o SP500 fechando em alta de 0,24% ontem, o Nasdaq 0,06%. Vamos lembrar que o SP500, gente, está muito próximo da máxima histórica, está praticamente 30 pontos da máxima histórica, ok? Então, assim, realmente ela está muito elevada, está muito próximo ali, a gente tem que ficar acompanhando ela de perto, que sim, se ela romper máxima histórica, tende a fluir com maior força. Na Europa, lá, as bolsas europeias estão indo bem, DAX 0,62 positivo, França 0,74 positivo, Itália 1,34 positivo. Já na Ásia, a gente tem Xangai também positivo 1,31, Sensei 1,60 e Hang Seng 0,56% positivo. O estoque 50, as principais ações da Europa, 0,74% positivo, então indo muito bem também, ok? Esse é o cenário que a gente tem aqui. A gente tem minério de ferro com leve queda. Vale lembrar, pessoal, que o minério de ferro aí, ó, tá numa trendline de alta, tá? Na verdade, ele está quase que numa cunha, ou seja, subiu um pouco também, está caindo um pouco, mas assim, ele vem suportando aí uma alta gradativa, né? Apesar de não ter rompido um topo. Não tem o gráfico aqui mostrar para vocês agora, mas o minério de ferro está indo bem. Então ele está com uma queda de 0,06, muito pequenininha, não deve gerar grandes impactos. O petróleo sim, o petróleo está caindo bastante, 1,61% agora, tá? A queda do petróleo. Então vamos ficar atento aí ao petróleo. Amanhã a gente vai ter estoque do petróleo, a gente vai ter uma perspectiva melhor aí, estoque americano, né, o estoque dos Estados Unidos de petróleo influencia muito aí a cotação do petróleo, que consequentemente também afeta a cotação do dólar. Dólar qual a gente tem que falar que bateu ontem 3,96. Então, dólar muito elevado, né, o dólar futuro muito elevado, justamente com essa incerteza e insegurança política. Todo esse cenário aí de indefinição do que vai acontecer na política faz as pessoas saírem um pouco da bolsa e comprar dólar. Então, a gente teve aí realmente uma aceleração do dólar, justamente por esse momento de instabilidade aí que gera receio no mercado e acaba comprando aí dólar. A gente tivemos ontem algumas empresas na bolsa que puxaram ela para cima. A Uzi Minas, por exemplo, subiu 5,42%, depois que o JP Morgan tirou uma recomendação de neutra e colocou uma para alta, né? Ou seja, uma recomendação acima da média. Isso aí fez com que a Uzi Minas subisse. A Vale chegou a ficar positivo 1,26%. Tá? Por quê? Pelo motivo do dólar. A Vale, que exporta boa parte do seu produto, do seu produto final, foi valorizado aí com essa alta do dólar, que chegou a fechar ontem o dólar futuro a 3,97. Isso jogou a bolsa levemente para cima, fechando ontem a 0,39. Tá, pessoal? Essa bolsa não subiu não pelo otimismo ou melhora do mercado, mas pelas empresas que se beneficiam com essa grande alta do dólar. A gente teve a Suzano também, que fechou positiva ontem, 2,87, é uma empresa também totalmente ligada aí à exportação, à fibra também, 2,33% de alta. Então isso jogou aí, né, um pouquinho a bolsa um pouquinho para cima. Lembrando que essa região dos 76 mil onde ela está estacionada
ali seria o ponto ideal no mercado. Vamos ver hoje como o mercado vai reagir após a pesquisa eleitoral, pesquisa cujo qual saiu ontem à noite no Jornal Nacional, então o mercado ainda não precificou essas notícias, ok? Então, pessoal, bom dia, boas operações, fiquem atentos, fiquem com calma, aí a gente tem um mercado aí de grande volatilidade, justamente por essas incertezas políticas que estão acontecendo aí, ok? Bom dia, pessoal, um abraço e fiquem com Deus, até mais.